Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, iniciando aí o ano, retomando as videoanálises. E já que a gente está iniciando o ano, antes de falar já do pregão de hoje, né, especificamente, vamos falar aqui que eu não cheguei a fazer videoanálise na última semana entre Natal e Ano Novo de 2016, comentando aqui primeiramente o fechamento do mês do Ibovespa com queda de 2,71%, fechamento do mês anterior, mês de dezembro, e no ano, o Ibov terminou o ano com alta de praticamente 39%, 38,93%, uma alta significativa, trazendo uma sinalização positiva depois de um movimento para baixo aqui no gráfico anual, gera uma sinalização de fundo. A superação da máxima desse ano, localizada em 65.291 pontos, reforça ainda mais a chance do Ibovespa poder vir a ter um movimento aqui para cima de alguns anos para romper essa máxima histórica, a máxima histórica localizada aí na casa dos 74 mil pontos. Mas olhando, descendo aqui um tempo gráfico, vindo aqui para o gráfico mensal, ou seja, depois aqui do gráfico anual, dando uma olhada no gráfico mensal, nós tivemos um movimento muito forte de subida em boa parte de 2016. Apenas uma pequena quebra aqui, o Ibov gerou mais um movimento para cima. Considerando apenas os últimos meses aqui desse movimento de subida, foram 5 meses para cima, um movimento de 5 meses. Se a gente considerar todo o movimento para cima, são 9 meses. O que eu vejo nesse momento é o Ibov dentro de uma correção. Essa correção pode ser totalmente bagunçada que eu digo é um movimento lateral no gráfico mensal, ou mesmo um movimento de baixa no gráfico mensal. Mas nesse momento eu vejo o Ibov com a chance maior dessa correção aumentar um pouco mais no tempo antes de acontecer esse rompimento aqui. Eu descarto essa superação de máxima do ano passado já, né, no início desse ano, no mês de janeiro. Não descarto essa possibilidade. No entanto, faria mais sentido gerar alguma correção aqui de toda essa movimentação para cima, ou principalmente dessa última movimentação para cima, aqui para depois gerar um movimento mais forte aí de alta. Isso favoreceria ainda mais a ter um movimento mais forte, até mesmo para a gente ver o rompimento da máxima histórica aí no decorrer de 2017. É algo que não dá para se descartar devido a essa sinalização positiva aqui de 2016, principalmente se a gente levar em consideração que quando teve toda a movimentação forte aqui para cima de 2002 em diante, na verdade de 2003 em diante, a gente também teve uma sinalização de superação da máxima do ano anterior, algo que não vinha acontecendo aqui no Ibovespa nos últimos anos. Então, nesse momento, se a gente olhar então o gráfico mensal, dentro de um movimento de baixa ou de um movimento de correção, então temos o gráfico semanal, depois de ter gerado essa movimentação para baixo, que conseguiu terminar a última semana, gerando aqui uma formação de fundo em cima de uma região de suporte. Então, como aqui está dentro de um movimento de baixo, eu não esperaria muito desse movimento para cima no gráfico semanal. Mas nesse primeiro momento, como gerou uma formação de fundo, um fundo pelo menos mais relevante, apesar de ser uma semana atípica, era uma semana de 4 pregões apenas em um volume financeiro aí, um giro financeiro mais baixo do que a média. Então nós temos essa sinalização positiva, mas com algumas ressalvas, primeiramente por essa movimentação do gráfico mensal, e por esse motivo, pelo gráfico diário, eu ficaria atento em alguns papéis ainda para a possibilidade de compra aqui de um movimento a favor desse movimento de subida do gráfico semanal, mas devido a essa configuração aqui que eu já citei, sem exigir muito dos movimentos para cima aí, em termos de objetivo pelo gráfico diário. Então essa é a minha visão no primeiro momento, e a gente vai acompanhando o desenrolar aí, seja do mês de janeiro ou desenrolar do ano. Espero estar sempre presente aí contigo. Lembrando aqui que em termos de rentabilidade do ano passado, de 2016, tivemos aqui uma evolução de 53,32%. Não chegamos a bater ali a performance de 2014, que foi 59,07%. Mês de dezembro fechou em alta de fechamos com a valorização de 1,67%. E já abrimos aqui o 2017, que a gente vai comentar aqui nesta videoanálise. Então, primeiramente, mini índice no pregão de hoje, que foi responsável já por aquela evolução já aqui, esse de 0,21%, colocando aqui já nos registros. Mini índice, a primeira operação que eu recomendei no pregão de hoje, eu cheguei a recomendar a venda a partir desse candle. Quando ela não executou nesse candle, recomendei nesse candle aqui, não executou, veio aqui para cima, eu cancelei já as duas entradas, as recomendações, e fiquei atento ainda
com a possibilidade de buscar um movimento para baixo depois desse movimento de subida. Recomendei venda na perda da mínima desse candle novamente. Essa venda foi executada, veio aqui para baixo, andou aí em torno de uns 130 pontos. Depois disso travou, ficou aqui de lado. Quando esse candle gera uma movimentação para baixo para gerar a perda dessa mínima e não vem para baixo e já volta com força superando essas máximas aqui anteriores, eu opto por encerrar encerrar um pouco mais acima dessas máximas aqui, mas ainda de forma positiva, levemente positiva, 0,06% na operação, mais 0,05% no capital total. Depois disso, ainda fiquei atento para a possibilidade de uma nova venda, caso não ganhasse força para cima, porque esse candle gerou bastante força para cima, mas minha expectativa é que pudesse ter algo mais aqui para baixo. E aí fiquei atento a esse próximo candle, esse candle não evolui para cima, não dá continuidade a essa força gerada no candle anterior, e eu opto por recomendar mais uma venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, veio aqui para baixo, andou ali perto dos 180 pontos, na faixa 170, 180 pontos, chega aqui nesse ponto, começa a ficar travado, esse candle aqui foi bem travado, até foi um candle de indefinição, e quando esse candle aqui tenta cair e já começa a reagir aqui para cima, não vindo a perder essa mínima, eu opto por encerrar essa posição com um ganho de 0,17%, capital total mais 0,16%. Então foram essas operações aí no mini índice no pregão de hoje. Vamos ver se no decorrer dessa semana nós conseguimos aí novas operações bem interessantes em cima do mini índice, seja no mini índice ou também no mini dólar. No mini dólar não cheguei a recomendar a operação no pregão de hoje. A operação que mais me chamou a atenção para recomendar a entrada foi mais para agora, aqui nessa superação da máxima desse candle, após ter rompido aqui essa região, mas devido não só à questão do horário em si, mas se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, vou colocar aqui do lado, gráfico de 60 minutos, olhando para o gráfico de 60 minutos, tirando aqui a questão, colocando a questão do ajuste, a região que se encontrava aqui nesse ponto era uma região bem importante, que já tinha freado a subida, e além disso, o horário da entrada. E considerando essas duas situações e também a questão que hoje era feriado nos Estados Unidos, feriado em Reino Unido, ou seja, as principais praças em termos de mercado aí que gera giro financeiro maior aqui para a gente, estavam fechados, eu optei por não fazer esta operação. Até mesmo a condução dela não seria fácil, ou seja, uma execução aqui, depois de ter gerado fraqueza para subir e ter perdido essa mínima, haveria uma chance até maior de sair dessa posição quando houvesse essa perda de mínima, ou seja, um topo descendente no gráfico de 10 minutos. Mas enfim, em relação ao gráfico diário do mini dólar, ficamos aqui mais num candle hoje de força, ou seja, gerou força mais ali voltado para a primeira hora de pregão e depois ficou bastante tempo lateralizado. E nessa situação aqui, movimentação para baixo, principalmente no G60, que não venha trazer o mini dólar mais para baixo dos 3.300, ficaria mais interessante de se buscar a operação na ponta compradora a favor ali de um movimento de subida aqui no gráfico diário. Seja considerando aqui a questão sem ser, na realidade já com ajuste da correção em relação a mudança de vencimento, ou também aqui sem ajuste, a gente pode ver que está dentro de um movimento de subida. Então, se não ganhar muita força para baixo no G60, fica um pouco mais para a ponta compradora, aí, o mini dólar, em busca aqui de uma região de fundos anteriores. Na sequência, vamos então falar das ações PETR4. Primeiramente, deixa eu só colocar aqui na configuração que eu uso aqui para swing trade, PETR4. Pregão de hoje abriu com gap de baixo, bem travado. Se eu olhar aqui rapidamente para o G60, a gente pode ver gap de baixo e lateralização o dia todo na PETR4. Mas o fato principal que eu vejo na Petro é que a Petro, assim como o Ibov, está dentro de um movimento ali de correção pelo gráfico mensal depois de um forte movimento de subida. Então aqui no gráfico semanal ensaia a formação de um fundo. Se não ganhar força aqui para cima a partir do próximo pregão, pelo contrário, se gerar alguma sinalização para baixo aqui, traria a possibilidade de se arriscar uma venda nessa ação. Eu confesso que seria até mais interessante se ela tentasse algo mais fraco aqui para cima, para aí sim gerar uma venda um pouco com espaço um pouco maior aqui para baixo, com a melhor relação risco-ganho, ou seja, uma correção um pouco maior também no tempo desse movimento aqui de baixo em cima de PETR4. Mas nesse momento, então o ativo traz essa possibilidade de gerar um topo descendente e iniciar aqui um movimento de baixo com a menor relação risco-ganho, seja porque o stop vai ficar aqui em cima, um stop mais bem posicionado aqui em cima, e aí teria pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 1 aqui para essa região de fundo anterior. Depois disso temos aqui para falar da Vale 5. Vale 5, pregão de hoje, queda de 2,27%, gerou topo, engolfo de baixa
no último pregão de 2016, abriu com gap de baixa no pregão de hoje e permaneceu lá embaixo. Se a gente olhar para o G60, também abriu com gap de baixa e não chega a andar muito depois desse gap de baixa, ou seja, em relação à abertura, está muito próximo da abertura aqui para o fechamento. Lembrando também que não fechou ainda o pregão. Se voltar ali em relação ao próprio Ibovespa, que eu terminei esquecendo de comentar o gráfico diário do Ibovespa, que está apresentando nesse momento queda de 1,13%, está perto de sair do leilão de fechamento. Então o Ibov gerou um movimento muito forte para cima no gráfico diário, e visto que eu comentei já no gráfico semanal, um fundo aqui no gráfico semanal, uma movimentação mais fraca para baixo no gráfico diário me chamaria a atenção de buscar a compra de fundo ascendente em alguns ativos. E aí seria interessante isso acontecer, visto que o Ibovespa conseguiu voltar para cima daquela região, principalmente ali dos 59.300. Vamos ver se consegue permanecer ou acima desse patamar, ou mesmo acima dos 58.300, numa movimentação de correção aqui do gráfico diário. Então, voltando para a Vale 5, então temos aqui esse movimento para baixo nesse momento, em cima da Vale 5. Não vejo muita alternativa para a ponta compradora nesse momento. Na realidade, se o ativo tentar ganhar força aqui para cima, não deslanchar muito para cima e gerar nova sinalização para baixo, me chamaria atenção para buscar venda de swing trade em cima de Vale 5 a favor do movimento de baixa no gráfico semanal, enquanto não confirmar ali algo mais relevante para cima, principalmente pelo gráfico semanal. Depois disso, temos aqui para falar então de alguns ativos. BBDC4, dentro dessa linha que eu acabei de apresentar aqui nessa videoanálise, um pouco maior, visto que é a primeira análise aí do ano, e também considerando que os comentários que eu fiz em relação ao Ibovespa, olhando um prazo maior, BBDC4 é um ativo que se encaixa nessa situação que eu acabei de mencionar no gráfico diário do Ibovespa. Gera aqui um movimento para cima, se a gente considerar que fez um movimento para baixo, gera um movimento para cima, seria interessante ter algo aqui para baixo, pensando em relação risco-ganho, para buscar uma compra de fundo ascendente aqui no gráfico diário dessa ação, ou seja, ter mais pregões aqui de correção, pode ser até ou para baixo ou de forma lateral, mas na expectativa de se pegar aqui um movimento para cima em cima de BBDC4. Uma que seria uma das possibilidades que pode acontecer até um pouco antes seria CL3. A CL3 está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, apesar de ser contra a tendência. No gráfico diário gerou um movimento muito forte para cima. Gerou até uma sinalização de alta aqui durante a semana passada, mas não conseguiu evoluir muito. Pregão de hoje, queda de 2,29%, mas é um ativo que me chama ainda mais atenção para buscar a compra, se não deslanchar muito para baixo aqui, gerar, por exemplo, mais um pregão aqui para baixo e gerar uma sinalização para cima nos próximos pregões, ou seja, no decorrer dessa semana é um ativo que pode, no meu modo de ver, trazer, dependendo da forma como ela vai, se ela vai dar sequência aqui esse movimento de baixo sinalizado no pregão de hoje, traz essa possibilidade no decorrer dessa semana em buscar compra em CL3. E IP3 terminou gerando aqui, antes de eu olhar o ativo, estava abaixo da máxima do pregão de hoje. Me interessaria mais buscar uma compra nesse papel se tivesse ficado mais esse candle aqui para baixo para buscar a superação da máxima dele, mas ainda seria uma das alternativas. Está em cima de um patamar importante de resistência a IP3. Então, uma das alternativas, compra na superação da máxima desse candle para quem opera rompimento, trabalhando ali com stop abaixo da mínima que gerar esse rompimento. Seria uma alternativa aí para quem trabalha com operação de rompimento em cima de IP marcas. Ficaria atento também, tem outros ativos anotados, que eu ficaria atento a partir do próximo pregão, seja para ponta compradora ou ponta vendedora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente 2017, de muita prosperidade para nós. Vamos juntos no decorrer do ano. Um grande abraço.